Olá, pessoal! Hoje trouxe de novo aqui a minha querida amiga, a doutora Alice Francisco. Hoje nós vamos falar sobre as alterações benignas da mama e as cirurgias plásticas mamárias, né? Quando a gente pode ou não fazer uma cirurgia plástica de acordo com essas alterações. E nada melhor que uma especialista para falar sobre esse tema aqui com a gente. Tudo bem, Alice? Obrigada por estar aqui de novo com a gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pacientes o que são essas alterações benignas da mama. O que seria? Obrigada, Mari, mais uma vez. Bom, as alterações benignas da mama, elas são todas as alterações mamárias, todas as doenças da mama ou alterações fisiológicas normais da mama da mulher que não são câncer ou que não são pré-malignas, né? Isso compõe os nódulos de mama benignos, os cistos mamários, algumas alterações que às vezes aparecem lá no exame de ultrassom, ectasia ductal, que são alterações benignas também, tá? Uma série de alterações que muitas vezes acontecem simplesmente pelo ciclo menstrual da mulher, também podem ser consideradas alterações benignas da mama. Então tudo que não é câncer de mama ou que não é alteração que predispõe ao câncer de mama são alterações benignas da mama. Tudo aquilo que a gente fala para a mulher, olha, não esquenta a cabeça, isso não é câncer, a gente não precisa se preocupar, algumas delas requerem algum acompanhamento diferenciado, outras não, só a rotina, mas aquilo que não é câncer. Perfeito. Até porque, para fazer uma cirurgia plástica das mamas, meninas, toda vez a gente vai pedir ou um ultrassom ou uma mamografia, às vezes até os dois exames, tá? E quando tem alguma alteração, eu particularmente gosto de encaminhar para uma mastologista e muitas vezes é a Alice que eu encaminho. E Alice, você como mastologista, você concorda com isso? Quando der alguma alteração, é importante o paciente ir até para ter esclarecimento se é benigno e como deve ser feito o acompanhamento? Eu acho que é essencial e eu acho que é uma forma até de tranquilizar mais a paciente. Eu acho que assim, saber se é benigno ou não, boa parte das situações a gente sabe vendo a imagem do exame, a gente sabe avaliando o contexto geral da situação, né? Os exames vão precisar ser feitos como pré-operatório, por uma questão de prudência mesmo, né? A maioria das pacientes vai fazer uma ultrassonografia se forem mais jovens, a mamografia vai ser obrigatória se elas tiverem mais de 40 anos, né? A não ser que elas tenham um histórico familiar de câncer significativo e em idade mais jovem, aí elas vão ter que fazer numa idade mais jovem também. Qual seria essa idade, Alice, se ela tem um histórico? Por exemplo, se ela tiver uma parente com câncer de mama com 40 anos, ela tem uma parente de primeiro grau, tá? Mãe, tia, né? Irmã. Perfeito. Ela tem que começar a fazer a mamografia 10 anos antes desse primeiro caso da família dela. Entendi. Então ela tem que começar a fazer mamografia com 30. Mesmo que a mamografia não seja um exame tão esclarecedor nessa idade ainda, mas ela tem que começar a fazer com 30 anos. E aí ela tem que fazer os dois exames muitas vezes, certo, tá? Mas os exames da rotina vão ser a mamografia e o ultrassom. Boa parte das alterações benignas da mama, a gente consegue ter uma ideia que eles realmente são benignos pela imagem, tá? Nem todos a gente precisa complementar com uma biópsia para avaliação. Alguns deles, a paciente veio, passou, olha, tem um nódulo de mama. Provavelmente seja benigno, vai fazer uma cirurgia plástica, a gente pode autorizar a cirurgia plástica dependendo da situação. E dali 6 meses, fez a cirurgia plástica, dali 6 meses volta para fazer o acompanhamento com o mastologista. Perfeito. Né? Então ela pode fazer a cirurgia plástica e continuar fazendo o acompanhamento com o mastologista. Ela não vai ser dispensada desse acompanhamento, porque ela fez a plástica. Então é importante essa avaliação, porque muitas vezes ela fez a plástica e ela vai precisar continuar fazendo o acompanhamento com o mastologista depois. Perfeito. Até porque, gente, a saúde em primeiro lugar. Então, vamos cuidar da estética, sim, mas a saúde tem que estar em dia, né? Então é importantíssimo esse acompanhamento. Então, mesmo as pacientes que fazem cirurgia plástica, elas podem e devem fazer mamografia, continuar fazendo seus exames anuais, também para avaliação da sua glândula mamária. Né? Elas têm muito medo, quando elas colocam silicone, de fazer a mamografia depois. Exatamente. Né? E infelizmente a gente tem colegas, não mastologistas, mas às vezes ginecologistas ou generalistas, que não pedem a mamografia porque a mulher tem silicone.
Nossa. O que é um absurdo, porque Sim. elas podem e devem continuar fazendo a mamografia mesmo com o silicone. Né? Existe até uma manobra na mamografia que a gente faz a mais para poder enxergar melhor o tecido mamário na mulher que tem o silicone. Né? Então não é impeditivo de você fazer a mamografia porque a mulher tem o silicone. Até porque, às vezes, por falta de informação, a pessoa deixa de fazer um exame tão importante que ajuda a diagnosticar alguma lesão maligna, que é o câncer, né, de uma forma precoce. Então, muito importante essa sua observação. Outra dúvida que as pacientes me perguntaram é se você tem uma lesão benigna. Acho que até você já comentou sobre isso. Quando que eu tenho que fazer uma biópsia dessa lesão? Retirá-la antes da cirurgia plástica? A biópsia vai depender das características da imagem no exame, basicamente. Tá? Por exemplo, os cistos de mama. Cisto é uma bolinha de água. O cisto praticamente nunca precisa ser biopsiado. Certo. Tá? O cisto é uma imagem que ela só precisa ser acompanhada. Agora, os nódulos de mama, que são as lesões sólidas, alguns deles podem precisar ser biopsiados. Então, isso precisa ser avaliado, a imagem precisa ser avaliada, o contexto clínico precisa ser avaliado, para ver se vai ter indicação de fazer uma biópsia ou não. Tá? Certo. Nem todo nódulo de mama precisa ser removido na cirurgia plástica. Ótimo. Tá? Isso é uma outra dúvida comum, eu não sei se te perguntaram isso, mas Me perguntaram, provavelmente sim. as pacientes te perguntem isso no consultório porque me perguntam. Sim. Eu tenho um nódulo, eu vou fazer uma plástica, eu preciso tirar? Isso. Não quer dizer que você precisa tirar. Principalmente aqueles nódulos muito pequenininhos, tá? Quando que eu preciso tirar? Eu brinco com as pacientes, se atrapalhar o plástico. Certo. Se tiver no caminho dele, se ele encontrar o nódulo no meio do caminho, ou se for um nódulo de volume muito grande, porque às vezes só pelo tamanho dele ele já teria indicação de ser removido, né? Mas caso contrário, vida normal com o seu nódulo, acompanhamento rotineiro do nódulo e não tem necessidade de você tirar obrigatoriamente. Existe paciente que fala assim, não, mas eu quero tirar. Aí a indicação de você tirar acaba sendo o desejo da paciente e não uma indicação do ponto de vista médico. Perfeito. Não uma indicação do ponto de vista clínico. Eu acho que deu pra gente saber bastante sobre esse tema, ainda pode ter ficado algumas dúvidas. Se vocês ficaram com dúvidas, escrevam aqui embaixo nos comentários. Trago a Alice aqui de novo para falar sobre esse assunto com a gente, ou outros assuntos que vocês queiram ver aqui no canal. Muito obrigada pela participação de vocês aí do outro lado. Se inscrevam no canal, acionem o sininho quando vocês quiserem saber de mais novidades aqui. E até o próximo vídeo.